Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa, sou graduando em Ciências Biológicas e estou aqui mais uma vez para dar várias dicas sobre o vestibular da UERJ. E nesse vídeo vou dar algumas dicas sobre o vestibular da UERJ de 2022. Então se você vai fazer esse vestibular, assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todas as dicas, belezinha galera? Então sem mais delongas, vamos ver as dicas sobre o vestibular da UERJ de 2022 logo após a nossa vinheta. Então, pessoal, o foco principal desse vídeo é dar dicas sobre a parte de Ciências da Natureza do vestibular da UERJ de 2022. Ou seja, o principal foco desse vídeo vai ser dar possíveis questões, possíveis temas que podem ser cobrados na parte de Biologia, na parte de Química e na parte de Física, beleza, pessoal? Porém, antes de a gente entrar nesse assunto do vídeo, eu vou dar algumas dicas sobre o sistema de cotas, pessoal. Porque no período passado eu vi que teve muita gente que teve dificuldade em relação aos documentos a serem enviados para concorrer pelo sistema de cotas. A UERJ, por enquanto, ainda não lançou o edital sobre o sistema de cotas para o vestibular de 2022. Porém, pessoal, com certeza não vai mudar nada em relação ao vestibular de 2021. Então, a dica que eu dou para vocês que vão concorrer pelo sistema de cotas, entra no vestibular da UERJ, no site do vestibular da UERJ, vou estar deixando o link aqui na descrição. E lá na parte do vestibular de 2021, o último vestibular que ocorreu, vocês vão entrar nos arquivos sobre o sistema de cotas e vão ver a documentação que eles cobraram, porque com certeza vai ser a mesma documentação para o vestibular de 2022. E não deixe para ver esses documentos em cima da hora, pessoal. Já agiliza, adianta esses documentos, não deixe para cima da hora, porque vai bater aquele desespero, vai bater aquela pressa e vocês podem esquecer de enviar alguma documentação da UERJ e ficar de fora do sistema de cotas. Então já entra no vestibular da UERJ, vê qual foram os documentos cobrados no vestibular de 2021 e agiliza esses documentos para garantir a sua vaga no vestibular, beleza? E alguns anos atrás, pessoal, a UERJ decidiu implementar alguns livros que precisam ser lidos para poder fazer a prova de língua portuguesa e literatura e também fazer a prova de redação. Nesse vestibular de 2022, os seguintes livros foram escolhidos. Então, para a parte de redação, da prova de redação, vocês vão ter que ler o livro chamado Uma Janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. E para a parte de língua portuguesa e literatura, vocês vão ter que ler o livro chamado Os Sonetos, de Luís de Camões. Beleza, pessoal? E provavelmente vai ser uma prova muito parecida com o que ocorreu no vestibular anterior, de 2021. Vão ser 60 questões, muito provavelmente, cada questão valendo 1,5 ponto e a redação valendo 10. Ou seja, a prova objetiva vai valer 90 pontos e a prova de redação vai valer 10 pontos. 90 mais 10, 100 pontos. Então, muito provavelmente, no vestibular de 2022, vai ser esse mesmo esquema. Caso mude alguma coisa, eu venho aqui e aviso para vocês em um novo vídeo, beleza, galera? Então já tenha isso em mente. Muito provavelmente a prova vai ser muito parecida com a de 2021, com 60 questões, cada uma valendo 1,5 ponto, mais a prova de redação valendo 10 pontos, beleza? E agora que já falamos um pouquinho sobre o esquema do vestibular da UERJ de 2022, vamos ver os principais temas, os principais assuntos que podem ser cobrados na parte de Ciências da Natureza desse vestibular. Ou seja, vou te dar dicas de possíveis questões que podem ser cobradas na parte de Biologia, na parte de Química e na parte de Física desse vestibular. Beleza, galera? Vem aqui comigo e vamos conhecer esses temas. E agora vamos ver, pessoal, os principais temas que são cobrados na objetiva da UERJ em relação à física. Ou seja, esses temas aqui que eu peguei, pessoal, são assuntos que são cobrados em quase todas as provas objetivas da UERJ. Então, tem grande chance delas serem cobradas nesse vestibular de 2022. Então, eu separei dois temas aqui da física
que certamente vão cair. O primeiro tema, pessoal, é a cinemática. E dentro da cinemática, o que vocês precisam entender? O que vocês precisam saber? Precisam saber o que é referencial, o que é um movimento, o que é repouso, o que é trajetória e o que é deslocamento. Então, vocês têm que ter em mente que vocês precisam saber o que é cada um desses temas, desses termos, dentro da física. E como vocês já sabem, a física é cheia de fórmulas, então, infelizmente, é necessário decorar fórmulas, pessoal. E as principais fórmulas cobradas na objetiva de física da UERJ são a fórmula da velocidade escalar média, fórmula da aceleração escalar média, fórmula do movimento uniforme e fórmula do movimento uniformemente variado. Vocês precisam saber dessas fórmulas para resolver essas questões, beleza? E um segundo tema que também é muito cobrado dentro da física é a eletrodinâmica. E dentro da eletrodinâmica, vocês precisam estudar os seguintes temas: potência elétrica e efeito Joule, corrente elétrica, leis de Ohm, circuito elétrico e medidores de tensão, e corrente e associação de resistores. Então, dentro da eletrodinâmica, esses são os principais assuntos que vocês precisam saber. E esses assuntos aqui, pessoal, vocês encontram em qualquer livro de física do ensino médio. Então, pode ser até mesmo o livro de física que você usa no seu colégio, que com certeza vai ter esses dois temas, beleza? E dentro da química, pessoal, os principais assuntos que são cobrados na objetiva da UERJ são os seguintes: substâncias químicas. Dentro de substâncias químicas, dentro desses assuntos, vocês precisam estudar mudanças de estado físico, curva de aquecimento e curva de resfriamento, ponto de fusão e ponto de ebulição, matéria, densidade, substâncias puras contra misturas e processos de separação de misturas. E o segundo tema que também cai muito nessa prova é o conceito de reação química. Dentro do conceito de reação química, vocês precisam saber o que são reagentes e produtos, reações de decomposição, substâncias simples versus substâncias compostas, conceito de elemento químico, lei de Lavoisier e lei de Proust. E o terceiro tema também cobrado dentro da química é a tabela periódica, galera. Gente, preste atenção agora. Tabela periódica vocês precisam saber. O vestibular da UERJ, ele costuma cobrar questões que você precisa saber ler a tabela periódica. Então, preste atenção, galerinha. Não é decorar a tabela periódica. O vestibular não quer isso. Nenhum vestibular quer que você decore a tabela periódica, até porque é quase impossível, né, galera? Então, o que o vestibular quer? O vestibular quer que vocês saibam consultar a tabela periódica. E quase todo vestibular da objetiva da UERJ tem questão envolvendo a tabela periódica. Então, para saber ler uma tabela periódica, vocês vão estudar os seguintes temas: estrutura da tabela periódica, configuração eletrônica e propriedades periódicas dos elementos. Então, dentro da tabela periódica, vocês precisam saber esses dois temas. A estrutura da tabela periódica, vocês precisam conhecer a estrutura, como que a tabela periódica ela é estruturada, e saber a configuração eletrônica e as propriedades periódicas dos elementos. Beleza, pessoal? E o quarto tema, também muito cobrado na química, é a química inorgânica. Então, eu preciso conhecer conceitos de ácidos, bases, sais e óxidos. Então, é muito importante que vocês saibam nomear essas substâncias químicas, né? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, e saber reconhecer esses elementos aqui. Então, por exemplo, a UERJ pode dar uma questão, por exemplo, dando a fórmula de um sal, e você vai ter que dizer se é um ácido, se é uma base, se é um sal ou se é um óxido, beleza? E o quinto tema, também muito cobrado, é o conceito de mol, gente. Mol também é um outro tema dentro da química super cobrado em qualquer vestibular. Não só dentro do vestibular da UERJ, mas também em outros vestibulares. No mol, o que vocês vão estudar? Vocês precisam estudar relação entre massa e quantidade, massa atômica e massa molecular, massa de íons
constante de Avogadro e quantidade de matéria. Então, esses são os principais temas dentro de mol que vocês precisam estudar. E outro tema também super cobrado na prova de Química da UERJ é estequiometria, ou seja, vocês precisam saber fazer cálculos estequiométricos. E dentro da estequiometria, vocês vão estudar os seguintes temas: relações estequiométricas fundamentais, relações estequiométricas com volume de gás, reagente limitante e reagente em excesso e reagentes que contêm impurezas, beleza? E outro tema também muito cobrado na parte de química são os processos de oxirredução. Dentro dos processos de oxirredução, vocês precisam estudar transferência de elétrons, oxidação e redução, número de oxidação e balanceamento de equações químicas de reações de oxirredução, beleza? E esses temas aqui da química vocês encontram em qualquer livro de ensino médio, beleza? E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos ver os principais temas da biologia que são cobrados no vestibular da UERJ. E o primeiro tema cobrado, pessoal, é a citologia. Citologia é o estudo das células. E dentro da citologia, vocês precisam estudar a estrutura, função e localização das organelas. Então, dentro das nossas células, a gente tem várias estruturas chamadas de organelas. Então, vocês precisam saber a estrutura das organelas, a função das organelas e a localização dessas organelas, beleza? Outro tema da biologia muito cobrado é a bioquímica. E o que vocês precisam estudar dentro da bioquímica? Vocês precisam estudar as macromoléculas, ou seja, as macromoléculas mais cobradas no vestibular da UERJ são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. E também precisam estudar o metabolismo energético. Então, são aquelas etapas do metabolismo energético. Então, vocês vão estudar a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, beleza? E outro tema da biologia muito cobrado, é cobrado em quase todas as provas da biologia da UERJ, é a divisão celular. Dentro da divisão celular, os principais temas, os principais assuntos que vocês precisam estudar é a mitose e a meiose, as etapas da mitose e as etapas da meiose e as diferenças entre elas, ou seja, as diferenças entre a meiose e as diferenças entre a mitose. A UERJ gosta muito de cobrar questões envolvendo divisão celular, que ela vai dar uma figura que vai estar representando uma determinada divisão, e vocês têm que falar se ela é meiose ou se ela é mitose. Então, é muito importante vocês saberem a diferença entre a mitose e a meiose para poder responder essas questões, beleza? Outro tema que também sempre cai é a biologia molecular. Dentro da biologia molecular, vocês precisam estudar os nucleotídeos, estrutura do DNA e RNA, replicação do DNA, transcrição e tradução, beleza? E outro tema também cobrado é a fotossíntese. Dentro da fotossíntese, vocês precisam estudar a fase clara e a fase escura da fotossíntese e os fatores que influenciam na fotossíntese. Então, existem alguns fatores no ambiente que influenciam a ocorrência da fotossíntese. Então, a concentração de gás carbônico, a temperatura, a luminosidade, tudo isso influencia na fotossíntese. Então, vocês precisam estudar esses fatores que afetam na fotossíntese, beleza? E último tema também, para a gente fechar com chave de ouro, que sempre é cobrado no vestibular da UERJ, todo vestibular da UERJ vai ter esse tema, que é a ecologia. E dentro da ecologia, os principais temas cobrados são os conceitos em ecologia, a cadeia alimentar, ciclos biogeoquímicos e os tipos de poluição. Nos tipos de poluição, as principais poluições cobradas é a poluição da água e a poluição do ar. Geralmente, esses dois tipos de poluição são cobradas, mas estudem todos os tipos de poluição, porque a UERJ pode resolver mudar, beleza, pessoal? E esses temas vocês também encontram em qualquer livro de biologia. E para eu saber se vocês estão ligados nos vestibulares da UERJ, pessoal, deixa aqui embaixo algum outro tema que você acha que pode ser cobrado no vestibular da UERJ 2022 em relação à parte de ciências da natureza, beleza? Não esquece de deixar aqui nos comentários o seu palpite.
E chegamos ao fim do nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se vocês têm algum amigo ou alguma amiga que também vai fazer o vestibular da UERJ 2022, manda esse vídeo para eles, para vocês estudarem essas dicas juntos. Um abraço e até o próximo vídeo.